Tivemos recentemente um caso de uma sentença que teria considerado a hipótese de um estupro culposo, uma sentença proferida por um magistrado no estado de Santa Catarina. Eu tive acesso ao documento, tanto a sentença quanto às outras partes do processo. A sentença especificamente, em momento algum, menciona estupro culposo. Na verdade, ela absolve o acusado por ausência de provas. É até uma sentença, do ponto de vista técnico, muito bem fundamentada. O que assusta do processo são duas passagens. O que aconteceu durante a audiência, que também de alguma forma foi divulgado pela grande mídia, em que pese ser um processo que envolva segredo de justiça, e as alegações finais, os memoriais finais apresentados pelo Ministério Público. Nessa peça, sim, o promotor de justiça menciona a hipótese de estupro culposo. Inicialmente, não existe tal modalidade no nosso direito. O crime culposo é um crime que é feito sem intenção. Você pode ter um crime doloso quando você tem intenção ou você corre o risco de cometer o crime, que é o caso do dolo eventual. Em alguns casos, por exemplo, quando você dirige embriagado, pode-se considerar que você, em que pese não querer matar ninguém, você está correndo o risco para tanto. Já no crime culposo, você não tem aquela intenção de cometer o crime, mas ele acaba acontecendo por negligência, imperícia e outros elementos. O promotor, nos seus memoriais finais, ele pede a absolvição, dizendo que como não existe estupro culposo na figura do Brasil, no direito brasileiro, não teria outro momento senão a absolvição. Eu acredito que a mídia tenha retratado de uma forma um pouquinho equivocada, né, sem absolutamente nenhuma intenção de defender posições sexistas e assim por diante. Mas quando a gente lê os documentos, a gente lê as peças especificamente, não há muito como defender que houve uma defesa árdua e combativa em relação a essa figura do estupro culposo. Mas a narrativa que encontramos nos documentos é que nos assusta. O que aconteceu durante a audiência é que nos assusta. E o caso do estupro culposo muito se assemelha ao caso da Praia dos Ossos, da Ângela Diniz. Porque naquele momento nós estamos tentando desqualificar a figura da mulher. Estamos tentando diminuir a figura da vítima para poder chegar a uma possível absolvição do acusado. Trabalhamos com poucas provas do processo propriamente dito. E naquele caso, diga-se de passagem, haveria talvez alguma dúvida, o que em tese levaria sim à absolvição. Mas a narrativa que se constrói durante o processo, que ela é assustadora. Nenhum preconceito é tão antigo quanto o preconceito de gênero. As primeiras representações humanas sobre a figura humana, sobre estátuas que datam de milhares de anos, já colocavam a mulher, por exemplo, numa posição de supremacia em relação ao seu corpo, em relação à sua forma. A Vênus de Willendorf, por exemplo, que é uma das peças mais antigas que nós temos sobre a representação do corpo humano, retrata uma mulher destacada por suas curvas. A mulher vinha assim sendo objeto de consumo, de desejo e de fertilidade ao longo da nossa história. A sentença do estupro culposo pode ser tecnicamente correta, não podemos fazer talvez nenhuma alegação, nenhuma afirmação em relação à sua forma. Pelo contrário, uma sentença até bem fundamentada. Mas o que nos assusta é como ela é construída. E ela é resultado dessa cultura que nós temos, que é uma cultura de estupro. Quando se fala em cultura de estupro, não está dizendo que todos os homens são estupradores. Está dizendo que nós temos toda uma manipulação de instituições sociais, de educação, de constituição enquanto sujeitos voltadas para a consideração da mulher numa situação de subjugada. Nenhum outro preconceito é tão antigo quanto o preconceito feminino, eu aqui retornando com o que eu acabei de falar. A mulher é reconhecida pelo seu corpo e pela sua forma. A própria tradição bíblica assim o diz. A primeira grande pecadora da história foi uma mulher. Em Deuteronômio, por exemplo, tem uma passagem indicando que o estupro é possível, desde que ocorra um casamento posterior. Cristo, quando vai ao deserto e passa 40 dias, ele retorna. E a sua escolha dos apóstolos são apenas homens. Ele não escolhe mulheres. Eis a justificativa, inclusive constante uma encíclica papal, motivo pelo qual mulheres não podem exercer o sacerdócio, motivo pelo qual mulheres não podem conduzir uma missa, não podem dar sacramentos como o matrimônio, como a extrema-unção ou como o próprio batismo. Não cabe a ela tal função. Na própria tradição católica, a Virgem Maria, ela intercede perante o Pai. Ela intercede perante o Pai. O poder que ela possui, então, é bem limitado. Cabe a Ele, a Deus, que inclusive é um gênero muito claro. Ninguém fala, fique com a deusa. Se a deusa nos ajudar, vamos entregar nas mãos da deusa. Pouco se ouve essas expressões, pelo menos na cultura judaico-cristã, porque cabe apenas aos homens essa figura sagrada de aplicar os sacramentos. Apenas cabe a figura de um homem absolver.
Apenas cabe a um homem considerar aquela água como sendo benta, considerar aquela hóstia como sendo o corpo de Cristo. E aqui eu estou me referindo apenas à Igreja Católica. Mas das igrejas protestantes, em que pese a existência de pastoras, a leitura é ainda até um pouco mais radical. Temos uma ministra, por exemplo, de uma igreja muito atuante no nosso país, uma igreja batista, que declara de forma bastante clara e expressa que o chefe do casamento, a cabeça do casamento, sempre será o homem. E lutam veementemente contra qualquer reconhecimento de união que não seja exclusivamente a união entre o homem e a mulher, porque eles se fundamentam justamente nesse texto, que para muitos é considerado sagrado, que seria a chamada Bíblia. Um texto que é construído ao longo de vários séculos, de acordo com a cultura local, e, queira ou não queira, é um padrão moral que nós temos na nossa sociedade. Então a sentença que nós recebemos, falando de um estupro culposo, nada mais é do que um símbolo, uma representação de todo um universo de preconceito, de gênero, que caminhamos ao longo de centenas e talvez até milhares de anos. Nenhuma surpresa com a sua prolação. Apenas algum espanto, como ainda hoje, no ano de 2020, temos esse tipo de manifestação. De pessoas acreditando piamente de que mulheres são menores, são inferiores. E de que nós não podemos trazer a discussão da diversidade de gênero. Da diversidade de gênero eu não me refiro somente à questão LGBT, eu me refiro também à questão feminina. Quando a gente fala de trazer a questão do gênero para dentro das escolas, nas etapas iniciais da vida daquele sujeito, nós estamos talvez tentando incluir no currículo escolar matérias como há pessoas diferentes, nem todos nós somos iguais e não existe necessariamente uma hierarquia. Não existe essa divisão de papéis que as igrejas cristãs tanto tentam colocar. O papel do homem e o papel da mulher, de acordo com o ensinamento de Cristo. Poucos países do mundo possuem um histórico tão ruim em relação à violência contra a mulher como o Brasil. De cada 2 transexuais mortas em um longo período de um estudo que se concluiu em 2016 por uma agência europeia de pesquisa, de cada 2 transexuais mortas no planeta, uma era brasileira. Nós temos uma violência descomedida, não apenas contra gays, lésbicas, transexuais, mas também especificamente contra mulheres. Isso vem da forma que nós nos constituímos. Isso vem de todo o histórico que nós temos enquanto sociedade. Isso vem da própria cultura brasileira. Isso é perpetuado por várias agências, por várias instituições e por várias estruturas. E de alguma forma isso incorpora no imaginário popular e vem sendo replicado como se fosse algo bom. Felizmente estamos gravando esse vídeo. Felizmente as gerações atuais, eu acredito, que já sejam educadas com uma visão bastante distinta. Felizmente as mídias sociais, as redes sociais nos ajudam a compreender um pouco a dimensão da eterna gravidade que é sujeitar e subjugar a mulher. O estupro não ocorre necessariamente por um desejo sexual do agressor, mas sim por uma relação de poder, por uma relação de diminuir. O estupro nada mais é do que um simbolismo. Ele é um símbolo de toda uma cultura que pode sim se chamar de cultura do estupro, de cultura da utilização do corpo da mulher de forma vil, de forma a atender prazeres de outras pessoas, da própria constituição da autoimagem feminina, da própria incorporação do seu self, enquanto um ser menor, um ser menos importante do que os demais e, consequentemente, que necessite uma proteção jurídica muito menor. Isso não acontece apenas um fenômeno no Brasil. Algumas nações conseguem evoluir um pouco nesse sentido, já elegem mulheres para cargos eletivos, mas a discrepância de gênero que nós temos no Brasil é algo absurdo, principalmente no judiciário, em que temos até presença de juízas na primeira instância, nos primeiros graus de jurisdição. Mas quando a gente começa a subir para os tribunais regionais federais, os tribunais estaduais e principalmente nos tribunais superiores, no próprio Supremo, a gente já vê uma discrepância absoluta de gênero. Temos hoje 2 juízas do Supremo Tribunal Federal e tivemos mais uma na história, que foi a ministra Ellen Grace. Se a gente colocar na história do Supremo, da era republicana até hoje, praticamente podemos falar que não temos mulheres ocupando altos cargos no judiciário. A sua representação parlamentar, por exemplo, ainda é mais inócua. Temos mais de 500 deputados, 81 senadores. E quantas mulheres nós temos ocupando esses cargos? E qual que é a porcentagem de mulheres na população? Então, enquanto nós não consigamos educar melhor a população e principalmente mudar essa noção estrutural em relação a essas diferenças de gênero, não vai adiantar a Lei Maria da Penha, não vai adiantar a lei do feminicídio. A violência continua, a violência permanece e ela é muito mais estrutural e incorporada à nossa sociedade do que leis podem alterar. Uma lei que entrou em vigor no ano de 2015, ela nada mais fez do que incluir
uma pequena causa de aumento para a hipótese de homicídios praticados contra a mulher em razão da condição de sexo feminino ou em razão de outras condições como violência doméstica. Ela vem como uma tentativa do Estado de aumentar a culpabilidade, de aumentar a punição para as hipóteses de agressões a mulheres. Infelizmente, ela vem tarde demais. Nós estamos no ano de 2020 e durante a pandemia, por exemplo, conseguimos experienciar uma explosão de crimes de violência doméstica. E não basta aumentar a lei, não basta qualificar o crime como sendo feminicídio para de alguma forma impedir que ele aconteça. Infelizmente, precisamos de uma mudança muito mais estrutural. Assim como Silvio de Almeida nos trouxe clareza e luz ao conceito de racismo estrutural, nós também temos o conceito de machismo, de sexismo estrutural. Isso, de alguma forma, está enraizado na cultura popular, está enraizado na forma enquanto nos constituímos na condição de indivíduos. O preconceito contra a mulher ele é muito mais antigo do que a gente pensa. Essas leis, como a Lei Maria da Penha, bem como a Lei do Feminicídio, são iniciativas louváveis por parte do Congresso Nacional, não tem a menor dúvida. Mas muito mais do que aumentar a punição para pessoas que praticam crime de feminicídio, precisamos educar. Precisamos mudar a forma de pensar lá no início, talvez, trazendo um pouco de conceito de diversidade, de gênero, diversidade de constituição humana, logo nos primeiros anos escolares, para que essa nova geração cresça com uma ideia completamente distinta do que foi a nossa geração. Não achando normal crianças sendo feminilizadas precocemente ou crianças sendo masculinizadas de forma precoce, propagando aqueles eternos valores do homem forte, viril, agressivo, a mulher calma e passiva, que vem permanecendo na nossa sociedade. Então, a própria necessidade de edição de uma lei específica para proteger a mulher já mostra como nós somos frágeis e como ainda precisamos evoluir nesse quesito. E o que seria essa legítima defesa da honra? Nada mais é do que uma excludente de ilicitude, uma possibilidade de não aplicação da lei penal, invocando a honra da pessoa que comete o crime. E durante o julgamento de Ângela Diniz, o que fica mais marcado, e ficou muito marcado, por ter sido, na época, uma socialite. Crimes como o dela acontecem todos os dias desde aquele período. Em muitos plenários de tribunal do júri espalhados por todo o Brasil, essa tese de legítima defesa da honra é costumeiramente pregada. O interessante é que durante o relato e as narrativas que se construíram naquele processo em particular, se tem, acima de tudo, uma tentativa de diminuição da figura da vítima, de atribuição de culpa a ela, de um processo de inversão de culpabilidade. Enquanto deveria o acusado ser levado a plenário, o acusado ser julgado, na verdade quem foi julgado naquele plenário não foi ele, quem foi julgado foi ela. Pelo seu comportamento considerado inapropriado, pelo fato de ser uma mulher então divorciada. É bom lembrar que a lei do divórcio ainda não estava em vigor, ela entrou um pouco tempo depois desse crime. Até aquele período no Brasil mulheres eram proibidas de se divorciarem, elas tinham que ficar casadas, elas apenas se desquitavam, que era quase uma separação de corpos, mas sem a possibilidade do encerramento daquela relação, por uma grande influência ainda da Igreja Católica, que dominava o país naquele período e de certa forma domina até hoje. Então o que nós temos é um julgamento invertido, uma lógica completamente invertida. E hoje ainda, no ano de 2020, nós ainda conseguimos ver e pegar vários exemplos de tentativa de aplicação desse instituto, que é a inversão da figura do culpado, do acusado para a vítima, com base nessa chamada legítima defesa da honra. E fica a questão, o que é honra? Quem é que determina que honra é essa? Que moralidade é essa que a gente tanto tenta preservar?